está pronta para receber as sementinhas da riqueza? Não adianta você pegar uma super ideia, colocar no papel e não executar. Testa, minha filha. Eu também sou insegura, eu também tenho medo, mas eu acredito muito que tem que dar para fazer. Confiança se constrói. Se você não acreditar em você mesma, ninguém vai acreditar. Nem seu cliente, nem seu investidor, mas ninguém. Estou inspirada. Tá inspirada, filha? Agora, ó, mão na massa. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Uma empresa que começou com esta maluca e uma colher de pau, Margarete, minha primeira funcionária. Hoje tenho mais de 50 funcionários, faturo mais de 40 milhões de reais por ano. Mas eu sei que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Eu preciso de inspiração. E por isso eu vou rodar o Brasil inteiro em busca de mulheres que também foram chamadas de malucas. E hoje empregam milhares de pessoas, faturam milhões de reais e de quebra mudam o mundo. Hoje eu vou expandir a minha capacidade empreendedora, conhecendo de perto uma das mulheres mais revolucionárias da tecnologia brasileira, que mostrou ao mundo inteiro que não é necessário sair do campo para inovar e mudar o mundo. Mariana Vasconcelos cresceu vendo os pais, pequenos agricultores, trabalharem de sol a sol, à mercê das condições climáticas. Aos 23 anos, ela fundou a AgroSmart, uma empresa de serviços de monitoramento e inteligência de dados que ajuda o produtor rural do plantio até a colheita. Uma cesta de informações que a galera precisa para poupar água, energia, tempo e, por que não, ainda dar uma salvadinha básica no planeta. Segura, peão! Olha onde eu cheguei, Brasil! Quando imaginei que ia conhecer uma mulher que muda o mundo assim, andando a cavalo. Mari, isso aqui foi sua infância, adolescência. Como que era a vida aqui? Quando eu nasci, na verdade, era em outro lugar, mais pertinho de Itajubá. Pra cá a gente veio quando eu tinha uns 10 anos, porque meu pai tinha uma paixão por esse lugar. E com certeza, assim, né, tá perto do campo mudou e definiu a minha visão de mundo, né? E como é que é importante a agricultura, que a comida, onde vem a comida, né? Porque o pessoal tá em São Paulo, no supermercado, e acha que surge a comida no supermercado. Então, acho que faz a gente valorizar o simples, faz a gente valorizar a natureza. Então, o clima, né? A gente é refém do clima, se não chove. Então, o produtor, ele tem todo o risco e não existe hora, né? Você tem que estar aqui de plantão, se acontece alguma coisa, é o tempo todo. Então, acho que essa resiliência, sabe? Esse trabalho duro, seguramente, acho que é uma das principais coisas que eu aprendi com o campo. O plantio, ele exige o tempo da natureza, que é algo que muitas vezes os empreendedores e as empreendedoras não sabem respeitar o tempo das coisas, né? Investe muito, com muito risco e tem que esperar para ver dar certo, né? E aí não é deixar lá e esperar, né? É ir cuidando, é ir trabalhando, fazendo os ajustes para tentar maximizar que o retorno esperado venha. Que bom que tem gente como a Mariana para salvar a lavoura do nosso país, trazendo tecnologia aqui para o campo. O agronegócio corresponde a 20% do PIB nacional, ou seja, de toda a riqueza que é produzida neste país. Mais de 20% vem daqui, da terra. E se nós, mulheres, já estamos na roça, em tudo que é mercado corporativo, no campo não é diferente. Apesar de sujar a mão na terra, produzir, as mulheres ainda são consideradas meramente as esposas dos produtores. Ah, e tem outra. Só 10% das mulheres que buscam crédito para crescer o seu negócio conseguem dinheiro emprestado. Isso sem falar na tal da tripla jornada, que também acontece no campo. Se isso não é estar na roça, eu não sei mais o que é. Como foi que você chegou nessa ideia de unir a tecnologia com esse seu universo do campo? É que eu acho que eu sempre gostei muito de entender o todo, assim, sabe? As diferenças culturais,
E a tecnologia, eu acho que ela traz uma visão de mundo diferente e que ela pode ir mais além. E eu acho que no Brasil, muitas vezes, a gente é desincentivado a pensar grande, sabe? Porque, mas o mercado é tão grande, mas por que você vai fazer alguma coisa pra fora? Mas por que você precisa ir além? E eu acho super errado a gente limitar as pessoas desse jeito, porque sim. Porque a gente pode construir algo, a gente pode criar valor, a gente pode construir algo que seja referência no mundo todo. Por que não? De Itajubá para o mundo, Brasil. Grande dificuldade nossa, para qualquer produtor rural, é você dominar o tempo. A hora que a enchente me pega, a hora que o fogo está aí pegando, a hora que eu planto o milho não vem água, a hora que não chove, a hora que eu preciso, a hora que eu não preciso de chuva, chove demais. O grande desafio é fazer acontecer. E a Mariana incorporou isso. Mariana sempre foi cheia de sonhos, cheia de ideias, cheia de ficar dando palpite. Então, quando ela fez 16 anos, eu emancipei ela. Falei, Mariana, vamos pra padaria. Ela começou a trabalhar comigo na padaria, criar as ideias dela. Seu pai colocou você para fazer o quê? Tudo. Então, basicamente, lidar com o fornecedor, lidar com o cliente, com a operação. A padaria era muito antiga quando eu cheguei, então um novo balcão, café, tudo isso foram melhorias que a gente conseguiu ir fazendo. Você tinha 16 anos, tocava a padaria, ia pra escola? Tipo, você tava fazendo o vestibular e tocando a padaria ao mesmo tempo? Isso, exato. E aí, quando eu entrei na universidade aqui na Federal de Itajubá, eu fazia a universidade à noite e trabalhava durante o dia. E, muito rapidamente, eu entendi assim, amo a padaria de paixão, quero estar acompanhando isso pra sempre, mas eu preciso fazer uma coisa que tenha uma escala um pouco maior. Então, na universidade, eu fui muito exposta à administração orientada ao empreendedorismo para criar negócios tecnológicos. Então, a gente começou a trabalhar com tecnologia e as aplicações de tecnologia. Eu sempre ia tocando em paralelo. Tocava a padaria, assim, naqueles moldes mais tradicionais, que é uma empresa já gerenciável, com mais autonomia, e ia tentando inovar em outros projetos. Como é que a tua família via essa sua visão de negócio? Eles tinham bastante medo de eu abrir um negócio meu, né? Então, era por que você não fica aqui? Ou por que você não vai fazer concurso? Ou por que você não vai buscar um trabalho de verdade? Um empreendimento novo não era um trabalho. Então, eles tinham muito medo do risco, né? Mas sempre apoiava, né? Apoiava, mas pai, por que você não faz esse projeto e, ao mesmo tempo, tem um trabalho? Então, foi tempo... Por que você não faz isso e, ao mesmo tempo, tem um trabalho? É muito de empreendedor ouvir isso, né? Mas você não vai trabalhar? É só o que eu faço. Exatamente. Então, teve uma curva de maturidade para eles entenderem que o meu novo negócio, o AgroSmart, era um negócio. De 0 a 10, quanto você acha que isso foi importante para a tua vida hoje, do jeito que é? Total, porque eu preciso desse suporte, esse apoio para ter dado os saltos e os riscos que eu tomei na vida. Sempre tive muito esse voto de confiança dos meus pais, de tento, né? Tamo aqui, vai dar certo, vamos fazendo. Medo é normal, parte do processo. Saber que as pessoas acreditam em você, eu acho que é o primeiro passo para acreditar em si mesma. O que YouTube, 99, Pinterest, Airbnb têm em comum são todas empresas que começaram pequenininhas, mas com a cabeça de startups, inovando através de tecnologia. Mas espera lá, será que para você ser uma startup, você precisa ser uma empresa de tecnologia? Não necessariamente. Toda startup usa a tecnologia para escalar o seu negócio, porque é aí que os investidores veem valor. A tecnologia acelera resultados e faz com que o seu negócio chegue em mais pessoas em menos tempo, usando menos recursos financeiros e também de pessoas. Então, se você quer ser uma empreendedora startupeira, presta atenção. Aqui no Brasil, existem 13 mil startups mapeadas, porém, menos de 20% delas são gerenciadas por mulheres. Eu ouvi, vou ser a próxima startupeira do Brasil? Vai nessa, garota! Seu primeiro empreendimento já foi um sucesso? Não, a gente teve 2 empresas antes. A primeira delas era uma empresa de computação em nuvem, de hosting. Aí, um pouco tempo depois, a gente criou um ambiente de trabalho em nuvem combinado com sensores. E aí, como vem do agro, como conheço os problemas do agro, a gente falou, por que a gente não cria uma questão de monitorar as lavouras? Então, a gente pegou uma vasinha de planta, um sensor de solo, conectou ali para ter a leitura em tempo real e ativava, né, para colocar água na planta quando ela precisasse de água. Que problema você queria resolver? A tomada de decisão no campo, que é muito baseado na intuição do produtor ao invés de dado.
O equipamento ele é a fonte de dado, do qual em cima a gente constrói algoritmos para fazer alguma recomendação para o produtor. Desde melhor janela de plantio, melhor janela de colheita, o quanto que a planta perde de água para a atmosfera. Mas como tinha outra empresa, essa ideia ficou morta por mais de ano. Só quando a gente decidiu encerrar aquela empresa, que a gente fez aquele uso de caso a algo real. E aí a gente saiu para empreender com a AgriSmart mais forte. Nesse meio período, eu acabei indo trabalhar, tive a experiência internacional trabalhando na Bosch. Você em algum momento pensou que a sua vida fosse se dedicar a uma outra empresa? Não, mas acho que é importante estar aberto e entender, eu acho que eu gosto muito dessa cultura do empreendedorismo, que o erro e a falha é uma coisa boa, né? Não é que você não vai ficar triste porque você falhou. Lógico que você vai ficar triste, você vai chorar, você vai ficar decepcionado. Mas é saber que isso te coloca mais forte. Eu até quando eu penso hoje, né, AgriSmart, falo, nossa, se fosse começar qualquer outro negócio, eu sei tanta coisa agora que eu não sabia lá atrás, que é óbvio que a estrada vai ser mais curta. Então, aprender a olhar o lado positivo das coisas, né? As ruins sempre vão ter, mas escolher a perspectiva positiva de aprendizagem. Mas, Nath, então eu preciso manjar muito de tecnologia para inovar? Nada disso. Inovar é você encontrar soluções diferentes, soluções novas, para chegar no resultado desejado com o mínimo de recursos possíveis. Complicado demais, né? Bom, foi por isso que eu vim até aqui falar com uma empreendedora que pediu a minha ajuda, porque ela está ficando maluca sem saber como fazer para a empresa dela crescer. E eu vou te mostrar na prática como é simples desbloquear a pecinha da inovação que já existe dentro de você. Mas atenção! Isso pode doer. Olá. Meu Deus do céu! Você é a Tânia que pediu ajuda para crescer o negócio, Tânia! Eu nem sei mais. Você trabalha como contadora, trabalhou 13 anos numa empresa e aí você pediu demissão. Pedi demissão. Falou, cansei de ter chefe, vou ser a minha própria chefe. Isso. E aí você fez um planejamento e montou uma reserva de emergência para isso. Não. Ainda bem que você pediu minha ajuda, Tânia. Caramba, já pensou se eu não chego aqui? Hoje, dá pra dizer que você já tá saindo do zero? Eu ainda tenho uma dívida que tá em 19 mil. De cheque especial, do quê? Isso, é. Cheque especial. Quanto que cai na sua conta de pessoa física todos os meses da sua pessoa jurídica, de salário? Eu não sei o numeral, assim, exato, mas cai praticamente tudo, né? Porque... Então temos um problema seríssimo, Tânia. Tem uma coisa me intrigando demais. Como é que pode uma contadora tá com a vida tão zoneada assim, Tânia? Então, eu trabalho na parte societária, eu trabalho na parte de abertura, alteração e cancelamento. Eu não faço contábil, fiscal, não faço imposto de renda. Quem faz imposto de renda meu é uma amiga minha contadora. Não faço essa parte do contador. Entendi. Eu quero ajudar as pessoas a tornar possível o sonho de empreender. Com a melhor estrutura societária possível, seria isso? É, com a melhor opção tributária, o melhor tipo jurídico possível, né? Se é MEI, se é MEI, se é individual, se é limitada, se é SA. A pergunta que eu te faço é, você quer crescer pra onde? Se hoje você me perguntar se você quer crescer, Tânia, ter mais cliente, eu ia falar que não. Agora, eu não quero. Eu queria aprender a lidar com o dia a dia, porque no final do dia eu tenho a sensação de que eu não fiz nada. Aí eu viro à noite, às vezes fico até meia-noite, 1h da manhã fazendo, porque é a hora que desliga tudo. Sei. Isso tá te fazendo bem? Você tá feliz? Eu tô angustiada só de conversar com você. Eu tô vendo aqui que você até usa uma ferramenta de organização de trabalho. Fiquei super feliz. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida, tudo isso que a gente tá conversando, também tá aqui como tarefa? Não. Tarefa? Não. E se você começasse a se enxergar quase como se fosse uma cliente de você mesma, que você precisa resolver os seus problemas? Tudo bem, o seu trabalho é cuidar de outras empresas, mas para você poder cuidar melhor dos seus clientes, primeiro, você precisa se cuidar e cuidar da sua empresa. E você precisa colocar um tempo para isso. Então vamos lá para a listinha. Primeira coisa, você vai negociar essa dívida com o banco.
Segundo passo, abrir conta jurídica e a partir de hoje, tudo que é relacionado à sua vida financeira pessoal é a pessoa física que vai pagar, não a pessoa jurídica. Porque senão a sua empresa já nasce quebrada. E a última tarefa que eu vou ficar aqui observando é criar uma pasta só para as tarefas da Tânia, da empresa da Tânia. Primeira tarefa que você tem é... E organizar minha agenda. Ai, filha, meu Deus, pra cima! Ah! Como uma deusa, você me mantém alegre! Então, ó, bora, já pode ir lá. Eu vou ficar só observando e comendo um bolinho. Quero ver essa tarefa criada antes de sair daqui. Esse bolinho, foi você que fez? Foi minha mãe. Ai, Nath, o café tá frio. Quer que Tânia. esquenta? Foco, Tânia. Ali, ó, não se preocupa comigo, foca. Tá bom. O meu foco agora é comer um delicioso bolo de fubá da mãe da Tânia. Atenção pra dica rica da Nath. Você tem uma ideia maluca na cabeça, mas zero dinheiro no bolso? Seja muito bem-vindo à realidade de 99% das empreendedoras brasileiras. O desafio que eu proponho pra você é dar cor, cara, preço e testar essa sua ideia com o mínimo de dinheiro possível. O nome disso é MVP, ou Mínimo Produto Viável. No caso da Mariana, o MVP dela foram os primeiros sensores que ela e os sócios desenvolveram e já começaram a entregar para alguns produtores para ver se aquilo funcionava. Já vai pensando aí qual vai ser o seu MVP enquanto eu colho uma ideia riquíssima aqui da minha cabeça para você. Você já estava lá tentando há 2 empresas que você já tinha tentado. Putz, esses 2 negócios não deram certo. Vocês tiveram que colocar dinheiro do bolso. Me conta, como é que foi essa fase? Eu sabia que existiam vários tipos de capital para crescer o negócio. E eu sabia que era necessário capital, porque o negócio de hardware não dá para você ficar colocando do bolso de cara. Então a gente precisaria ter algum tipo de incentivo para conseguir crescer. A minha universidade aqui tem um centro de empreendedorismo muito forte. E foi através deles, de 2 professores que eram loucos, né, que a universidade inteira achava que eles eram loucos, que nos apoiavam, os alunos loucos, que queriam criar coisas. E aí a gente foi introduzido pela aceleradora Baita lá em Campinas por eles. A Grismite foi a primeira startup agro que a gente pegou. Naquela época, estava instalado, acho que em 1 ou 2 propriedades os equipamentos deles e eles já estavam identificando melhorias. Uma economia de água, por exemplo, que ninguém imaginava que era possível. E eles já estavam identificando. Então, eles já estavam com a ideia validada, o equipamento em protótipo, mas eles ainda não sabiam vender. Então, a gente entrou com uma bagagem de conhecimento na área de vendas, na área de produto. E a gente só viu a Mariana crescendo, crescendo, crescendo. Ela é uma menina muito determinada. Quando ela quer fazer uma coisa, ela vai lá e faz. E assim, então no caminho dela, ela tira do caminho, não quer nem saber. Uma alternativa riquíssima para adubar o seu negócio, mas que poucas pessoas conhecem, são as incubadoras. Não é aquela incubadora onde o bebê fica quando nasce prematuro, sabe? Mas até que é bem parecido com isso. Porque pensa, uma startup nada mais é do que um bebê prematuro que precisa de oxigênio. E é isso que incubadoras ou aceleradoras fazem com pequenas startups. Elas oxigenam e aceleram esses negócios, oferecendo para eles tudo que uma startup precisa, além de ficar em contato direto com mentores e possíveis investidores. Ou seja, existem pessoas por aí super interessadas em apostar energia e dinheiro no seu negócio. Você só precisa mostrar para elas o que elas estão perdendo. Mariana, você já mudou o meu mundo! Ai, que lindos! Esta é a sua obra-prima. É como se ele fosse uma estação meteorológica particular, que Exato. vai dizer quais são as condições de clima, de umidade neste local. Exatamente. Aí a informação ela é muito mais precisa do que quando a gente olha no nosso celular, ele está pegando as estações públicas de referência, radares que estão na cidade mais próxima, né, ou em ponto muito distante. Vai para esse conceito de agricultura de precisão. Então eu dou para a planta o que ela precisa no momento que ela precisa.
Depois de quanto tempo de empresa você conseguiu o primeiro dinheiro de um fundo? Colocando todas as apostas em vocês? Menos de um ano, 6 meses. Menos de um ano? Isso é bizarro. O que você acha que contou tanto para você conseguir esse dinheiro tão depressa? Eu acho que a gente sempre teve uma visão e um propósito muito claro. Não é que só criar um negócio, não é ganhar dinheiro. Um negócio não serve para ganhar dinheiro. Um negócio serve para resolver um problema e para fazer algo que está conectado com aquilo que você, como pessoa, quer causar no mundo. Então é basicamente construir uma história que a gente pode contar e vender o negócio. E eu tenho a sorte que eu falo rápido. Então eu consegui explicar muita coisa em pouco tempo. Não tinha nem produto quando a gente conheceu a Mariana. Tinha uma ideia de um protótipo que parecia um trabalho de colégio. Não tinha nada exceto aquele fogo, né? Aquela determinação, aquele brilho da Mariana. Foi aquilo que fisgou a gente. E a gente tomou a decisão aqui dentro de falar, prefiro dedicar tempo para ajudar essa moça a construir um produto que vai virar uma empresa de classe mundial e revolucionar o agro, do que a gente pegar alguma coisa mais madura no mercado que não tenha esse principal insumo. Tem que ser um propósito maior do que ganhar dinheiro. É querer resolver um problema da humanidade e, de preferência, alguma coisa que está muito próximo dela. No caso dela, a trajetória do pai dela, produtor. Resolver e ajudar pessoas como o pai dela. Que revolução você espera que a AgroSmart cause no mundo? O problema da comida ele é um dos maiores do mundo. A gente precisa aumentar a nossa produção de alimentos em quase 70% para alimentar a população de 2050. E isso num cenário caótico, né? De mudanças climáticas, de baixa disponibilidade de água, de êxodo rural. Então o produtor ele se encontra muito pressionado pela sociedade para se adaptar. Então para mim me parece mágico assim pensar que a gente pode fazer algo que ajuda as pessoas mais simples, as pessoas que fazem a nossa comida e que na verdade essa mudança ela impacta em todo mundo, porque todo mundo come. Se eu faço uma agricultura e eu agrido o meio ambiente, eu vou afetar a indústria, eu vou afetar todo mundo que está vivendo nesse planeta. Então essa questão de ser sistêmico é o que me deixa apaixonada por transformar o agro. Por mais que você ponha todos os sonhos em cima dos filhos, mais que você espere deles tudo o que vai acontecer, ela superou essa expectativa. A Mariana tem muita sensibilidade para realmente o que o mundo está precisando. Eu acho que a tecnologia é o caminho para as mudanças que a gente precisa, para a gente salvar o planeta, que é o que todo mundo quer, né? A Mariana, desde que a gente conheceu, a gente percebeu que ela tinha essa vontade de não liderar alguma coisa no Brasil. Ela queria liderar no mundo. Para ela, não importa onde está, o sonho dela é mais importante. Ela quer mudar o agro para poder ajudar o pequeno, para efetivamente resolver a fome no mundo. Falaram que você é louca? Muito. Eu ouço, não sei porquê, até hoje, assim. As pessoas acham que eu viajo mesmo, eles acham que eu penso muito grande, que isso vai ser impossível. Sempre eles acham que vai ser impossível. E adoro as frases motivacionais. É impossível até alguém fazer, né? E quase sempre a gente consegue fazer. Então acho que quando a gente tira essa barreira da nossa frente, do que é possível, do que a gente é capaz de fazer, a gente consegue chegar muito mais longe de onde você esperava chegar. Difícil sempre é, mas se você faz, todo mundo tinha feito. Então acho que isso não pode ser razão para a gente deixar de fazer algo que tem a ver com o nosso sonho e onde a gente quer chegar. O que falta para o Brasil ser um país da tecnologia e do futuro, sendo que a gente tem tanta capacidade? A gente acreditar. Eu acho que a gente tem que parar de achar que tudo que é bom vem de fora e saber que a gente tem a capacidade de criar coisas aqui que a gente pode mandar para o mundo todo. Então, na hora da gente escolher nossos representantes, na hora da gente, né, como empreendedor, falar com os políticos, falar com as outras organizações e conseguir se organizar para mudar a sociedade. Sair daqui não resolve o problema. Eu acho que a gente tem que resolver o problema para a gente ficar aqui. E aí, já tá com a cabeça super fértil, pronta para receber as sementinhas da riqueza? Então vamos ao resumão da Nath. Lição número 1. Não adianta você pegar uma super ideia, colocar no papel e não executar. Teve uma ideia? Coloca no papel, mas faz o teste, o tal do MVP. Lição número 2. Quanto mais familiar é o ambiente de negócio, maiores são as suas chances de sucesso. No caso da Mariana, ela trouxe uma ideia do campo, adicionou tecnologia e conseguiu conquistar um negócio de sucesso. Nada como viver alguma coisa na pele para saber quais são as oportunidades e os desafios daquele mercado.
Lição número 3. Presta atenção! Não tenha vergonha de perguntar, seja curiosa. Não guarda a dúvida na sua cabeça. A curiosidade é uma das habilidades mais importantes para qualquer empreendedora, porque é só perguntando que você vai saber aquilo que hoje você não sabe. E se você não pergunta, como você espera saber? Mas pergunte para as pessoas certas, o que nos leva à lição número 4. Ouça a voz da experiência. Busque pessoas que já trilharam o mesmo caminho que você pretende trilhar. Não pergunta para quem não fez e para quem não sabe, porque essas pessoas não vão saber te dar a resposta. Ou vão dizer para você que é impossível e que você é maluca. E lição número 5, errar faz parte do processo de aprendizado de qualquer empreendedora. Se você está entrando num universo que ninguém nunca fez nada parecido, como é que você espera acertar logo de cara? Quem espera ter todo o dinheiro, todos os recursos e todo o apoio para começar um negócio sempre cansa. Mas eu não me canso de você, então se você não entendeu o que eu disse, volta e assiste tudo de novo. E no próximo episódio, a gente vai conhecer a trajetória e a garra da Adriana Barbosa, fundadora do maior evento de cultura negra da América Latina e eleita uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo.